e vou conduzir essa conversa, esse evento com vocês. Vamos discutir o abuso infantil para alunos de 9º ano e do ensino médio. Então, hoje nós temos como convidadas a doutora Leila Linhares Bastet, advogada, coordenadora da CEPIA, professora do curso de Gênero e Direito da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, e a psicanalista Solange Bovol, terapeuta da família, casal, criança e coordenadora do Grupo Rumo. Gostaria muito de agradecer a presença das duas aqui, são especialistas em suas áreas. E eu queria também dar dois recados, são sempre importantes, pedir que todos, por favor, com exceção de nossas convidadas, mantenham seus microfones fechados, e pedir também que os interessados em fazer perguntas coloquem no chat, para que nós possamos ter a ordem ao fim do nosso debate. Nós vamos abrir para perguntas e vamos chamar para a ordem. Então, já para começarmos a nossa conversa, eu pensei, Solange e Leila, que nós poderíamos conversar da seguinte forma. Eu queria dar um dado, que é um dado bastante importante, bastante recente, do ano passado, que mostrou 86 mil casos de abusos contra criança e adolescente no Brasil, são dados do governo federal, com um aumento de 14% em relação a 2018. E aí eu queria abrir com uma explanação, uma apresentação inicial das convidadas, e depois nós iniciamos os debates. Doutora Leila, a senhora poderia começar a nossa conversa? Sim, com muito prazer, com muito prazer. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu agradeço esse convite do SEAT para estar hoje aqui com vocês. Falar para jovens, eu gostaria de estar falando de flores, de livros, de dança, de música, mas hoje a gente vai enfrentar esse tema tão difícil e tão doloroso que, infelizmente, existe na sociedade brasileira, embora ainda esteja bastante oculto, na percepção da sociedade. Falar de violência sexual contra a criança, acho que antes disso, a gente deve se destacar, eu sou da área do direito, portanto, isso para mim é muito importante, que nós temos uma legislação bastante importante em relação à proteção de crianças e adolescentes, que é o Estatuto, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Temos também na nossa Constituição, incluído no capítulo da família, a proteção à criança, a vida, a dignidade da criança. E temos também uma convenção internacional, uma convenção das Nações Unidas sobre a proteção aos direitos das crianças e dos adolescentes. Ou seja, não nos faltam leis. O que a gente se depara é que, apesar dessas leis, e são leis boas e mais não é específica para crianças e adolescentes, mas é uma lei que pode ser aplicada também, que é a Lei Maria da Penha, que vai definir o que é violência física, sexual, psicológica, violência moral, violência patrimonial. E claro que essas definições de violência que estão na Lei Maria da Penha se aplicam também a crianças e adolescentes. Mas não necessariamente o juízo, o juízo da Lei Maria da Penha é um juízo que recebe as crianças. Na realidade, o ideal seria que os juizados voltados para crianças e adolescentes pudessem se articular com o juizado de Lei Maria da Penha, na medida em que grande parte das vítimas de abuso sexual, de violência sexual, são meninas e adolescentes, embora a gente também tenha percentuais tristes em relação aos meninos e aos adolescentes. Então, acho que, em primeiro lugar, a gente percebe que, por trás de qualquer ato de violência, há uma violação à dignidade da pessoa que sofre essa violência. E nós poderíamos dizer que a violência contra crianças e adolescentes, em todas as suas formas, não só uma forma da violência sexual, se constitui violações de direitos humanos, particularmente porque esse grupo etário é
é o grupo ainda que se encontra ainda em maior situação de vulnerabilidade, né? Crianças e adolescentes não têm autonomia sobre os seus direitos, né? Elas são sempre tuteladas, né, pelos seus pais. E isso já causa um problema, porque muitas vezes agressores de crianças e adolescentes são exatamente os familiares dessa criança. Então, a família, que devia ser um lugar de proteção, né, tal como a nossa Constituição percebe, a família é o principal lugar onde ocorrem as violências físicas, sexuais e psicológicas contra crianças e adolescentes e contra mulheres em geral. Então, a gente entende, né, quer dizer, a violência sexual, de um modo geral, não ainda especificamente para crianças e adolescentes, se refere a qualquer ato de natureza sexual não consentido, tentado ou consumado, ou seja, muitas vezes há uma tentativa de forçar o ato sexual, mas isso não se consuma, né? Ou qualquer outro ato contra a sexualidade de uma pessoa, por meio de intimidação, ameaça, coerção, uso da força, né, principalmente da força física, aproveitando ou uma situação da vulnerabilidade dessa pessoa, ou aproveitando um momento em que essa pessoa não tem condições de se defender. Porque muitas vezes a pessoa vitimada pela violência, ela é uma pessoa que, em determinadas circunstâncias, ela poderia se defender. Mas, na maioria das vezes, né, essas pessoas são vitimadas por agressões que ocorrem no momento em que ela está sozinha, no momento em que não tem proteção, enfim. E, mais do que isso, muitas vezes, mulheres, e particularmente crianças, mulheres denunciam a violência, e muitas vezes elas não são levadas em consideração, né? As mulheres não são necessariamente acreditadas pelas autoridades, e muitas vezes pelos próprios familiares. E, em relação a crianças e adolescentes, essa vulnerabilidade se expande, porque exatamente crianças e adolescentes têm maiores dificuldades de denunciar essa violência. Então, entrando basicamente no tema, né, no tema do abuso infantil, o abuso infantil, né, como maus tratos infantis, né, que pode ser também físico, psicológico, emocional, mas também pode ser a negligência em relação a crianças e adolescentes, a exploração sexual. Infelizmente, a gente tem índices muito graves de exploração sexual, exploração sexual comercial, ou seja, não apenas explorar a criança sexualmente, mas fazer com que, muitas vezes, essa criança, ao ser explorada sexualmente, ela recebe um pagamento que vai diretamente para aquele adulto que está explorando, né? E, muitas vezes, essas violências, elas resultam em danos, quer dizer, danos reais ou danos potenciais à saúde, à sobrevivência, ao desenvolvimento e à dignidade da pessoa. Uma socióloga muito conhecida, né, que infelizmente já se foi, que é a professora Eliette Saffioti. A Eliette Saffioti, ela diferenciava entre abuso sexual e abuso sexual incestuoso. Ela chamava a atenção que o abuso sexual, aquele abuso sexual praticado por um estranho, por mais que ele deixe traumas, deixe marcas, o abuso sexual incestuoso é pior, é um abuso sexual perverso, que a criança vai se sentir culpada. Muitas vezes é aquele abuso sexual que não se dá de forma do ato sexual consumado, mas se dá através de carícias, se dá através de gosto muito de você. Então, a criança vai sendo induzida a uma relação afetiva que, longe de ser afetiva, passa a ser uma relação de abuso e uma relação sexual, muitas vezes acompanhada também de ameaça. Não conte para ninguém. Então, esse não contar para ninguém, né, seja porque a criança está com medo, seja porque aquele adulto convence aquela criança de que aquilo é a coisa mais natural do mundo,
esse não contar para ninguém faz com que, muitas vezes, o abuso sexual só é percebido depois de muitos anos. Trago aqui, né, a questão da menina do Espírito Santo, né, uma menina que, desde os 6 anos de idade, era abusada sexualmente pelo seu tio. Ou seja, aquela pessoa que privava da intimidade da casa. E esse homem ameaçava essa menina, ameaçava de matar alguém da família, de matar o avô, segundo o que a menina dizia. Então, essa criança de 6 anos, a partir de 6 anos, ela estava sendo abusada sexualmente. E ninguém percebia isso. Ninguém percebia que essa criança estava sofrendo, que essa criança estava diferente, que ela se manifestava diferente. Isso só foi descoberto quando essa criança aparece grávida. Então, aí se percebe que ela estava grávida. E, além desse abuso sexual que essa criança sofreu, ela foi sofrer mais um abuso, que a gente poderia dizer um abuso institucional. Ou seja, o nosso Código Penal prevê que é possível interromper uma gestação em caso de estupro ou de risco de vida para a gestante. No caso dessa menina, havia tanto, né, uma gravidez resultante de estupro, quanto uma gravidez que colocaria em risco a sua vida. Uma menina de 10 anos de idade, gestando, né, onde o seu aparelho reprodutor não estava ainda suficiente maduro, né, para aguentar uma gravidez. E, nesse sentido, houve um abuso institucional quando essa menina procurou o serviço de saúde e o serviço de saúde recusou a fazer esse aborto previsto em lei, exigiu que houvesse, então, uma decisão judicial. Felizmente, essa decisão judicial levou em consideração a vontade da criança de não levar a termo essa gestação, e foi preciso que essa criança fosse levada para um outro estado, porque no lugar onde ela morava, no estado onde ela morava, no Espírito Santo, o serviço de saúde se recusou a fazer o abortamento. Então, ela foi ter que ser levada para Recife, onde ela foi atendida por uma equipe médica que, felizmente, atuou de forma extremamente respeitosa com essa criança. E uma terceira violação que essa criança sofreu foram os gritos de grupos fundamentalistas à porta do hospital, chamando a menina de assassina, porque ela estava, então, solicitando a interrupção de gravidez. Então, a gente vê, né, que a violência sexual, muitas vezes, ela não vem sozinha, ela vem acompanhada de outras violências. A violência da negligência da família, que não percebeu o que estava acontecendo com essa menina, a violência institucional, talvez essa menina estivesse na escola e ninguém estava, as professoras não estavam necessariamente sensibilizadas para perceber a situação dessa menina, né? Então, o que a gente vê é como é difícil denunciar a violência sexual quando se é criança, né? Ou seja, ela está sob o domínio do adulto, né, que a está violando, né? Aqui no nosso país, nós temos dados muito graves em relação à violência sexual contra a criança. Cerca de mais de 70% das violações sexuais flagradas em diversas pesquisas nacionais, e aqui no estado do Rio de Janeiro, indicam, né, que 70% das vítimas de violência sexual são meninas e adolescentes, né? E não são meninas e adolescentes na faixa dos 12, 13 anos, não são pré-adolescentes, né? Há violências sexuais contra crianças muito pequenas, de 1 ano, 2 anos, enfim, são situações bárbaras, né? Que é difícil até a gente imaginar como é que isso possa acontecer. E o que a gente percebe é que, apesar disso, se fala muito pouco, né, sobre violência sexual, sobre abuso infantil, né? É como se esse fosse um tema tabu. E, ao mesmo tempo, sendo um tema tabu, é um tema recorrente, é todo dia. Enquanto nós estamos conversando aqui, certamente uma menina, uma adolescente, está sendo abusada sexualmente. Então, esse é um tema que, ao mesmo tempo, um tema tabu, e um tema, quando vem à tona, todo mundo se espanta, mas como um tio
violou uma menina de 10 anos, uma menina de 6 anos. Mas todo dia tem tios, tem pais, tem parentes violando as meninas de 10 anos. Né? E não necessariamente há um clamor da sociedade para que se faça alguma coisa em relação a isso. Como prevenir essa violência, como dar uma boa atenção a essas meninas e adolescentes que foram vitimadas, que estão sendo vitimadas por essa violência, né? Como utilizar, né, mecanismos judiciais que possam, então, julgar, né, e condenar esses perpetradores de abuso infantil. Eu acho que a colega Solange, né, ela vai entrar mais nesse tema como psicóloga, mas é muito comum, né, que o abuso infantil envolva também uma negligência muito grande por parte dos adultos. Não necessariamente é o familiar que está violando, mas pode ser um vizinho. Essa violação pode estar sendo feita por alguém fora de casa. Só tem que a família não percebe os sinais dessa violação. Então, há uma negligência. Né? E há uma negligência também que, além da violação sexual, né, do abuso infantil, há um abuso psicológico da criança. Né? A violação sexual, né, ela é acompanhada de outras formas de abuso: o abuso psicológico, o abuso físico, o espancamento, crianças que são queimadas e muitas vezes são levadas para o hospital, onde se diz: não, ela se queimou sozinha, ou ela levou um tombo e quebrou o braço. E aí, como é importante ter profissionais de saúde, né, na rede pública de saúde, nos postos de saúde, nos hospitais de urgência, que possam identificar que agressões são aquelas, que feridas são aquelas, que pernas quebradas são aquelas, braços quebrados, né? E não necessariamente olhar aquilo como mais um braço quebrado. Ou seja, por trás daquele braço quebrado de uma criança e de um adolescente, certamente pode haver uma história de violência. Pode ser que não haja, mas pode haver também uma história de violência. E daí que os profissionais de saúde, né, têm uma responsabilidade muito grande quando eles vão, então, atender essas crianças, esses adolescentes, muitas vezes acompanhados pelos seus próprios pais, né, que, quando tem uma situação que chega a uma possibilidade dessa criança ter um mal maior, né, eles têm medo que essa criança possa morrer, então levam ao médico, levam ao hospital, para que o hospital, então, praticamente dê um atestado de que os pais foram cuidadosos a ponto de levar a criança ao hospital. Quando, na realidade, muitas vezes, esses supostos protetores, né, são exatamente aqueles que estão abusando sexualmente de crianças. Né? Há dados do Brasil, né, que em 2018, existem dados mais recentes, mas eu trago para vocês dados de 2018. Em 2018, mais de 35 mil crianças e adolescentes até 13 anos de idade foram vítimas de violência sexual. E isso é uma ponta de iceberg, porque, na realidade, o abuso infantil, né, através da violência sexual, é um abuso que não é denunciado. Então, a gente diz que isso é um crime de subnotificação, ou seja, há mais crime do que aquilo que é levado ao conhecimento da autoridade. Então, se 35 mil crianças chegaram a denunciar, né, ou seus parentes ou seus vizinhos denunciaram esse abuso, né, nós podemos imaginar que pelo menos mais do que o dobro disso, né, não seja notificado. Não é notificado porque as pessoas dizem que não querem expor a criança, ou não é notificado porque as pessoas não querem expor o abusador não ser preso, ou não é notificado porque acham que a criança está mentindo. Né? Então, existem dois elementos aí extremamente importantes. De um lado, é um silêncio, né? É o silêncio da vítima, né? Que a gente poderia chamar, muitos autores chamam, de síndrome do silêncio. Né? A criança que não fala. Isso, muitas vezes, só vai aparecer quase na idade adulta.
Mas, ao lado dessa síndrome do silêncio, há também toda uma questão de dificuldade de trocar em palavras aquilo que foi feito no seu corpo. Então, a gente também se dá conta, né, de como a criança, e eu vi depoimentos assim extremamente tristes em relação a crianças que, além de serem vulneráveis por serem crianças que têm outras formas de vulnerabilidade, crianças que têm algum problema de saúde, algum problema de deficiência física ou de deficiência intelectual. E essas crianças, mais do que outras até, nunca denunciam, né? Nunca denunciam. Então, é uma coisa muito difícil. Existe um Disque 100, né? Um Disque 100 do governo federal, que nesse mesmo ano de 2018, recebeu 76 mil denúncias envolvendo crianças e adolescentes. O Disque Denúncia, a pessoa liga e diz: olha, eu acho que a filha da minha vizinha, do meu vizinho, está sendo abusada sexualmente. Peço providência. Então, o Disque Denúncia, na realidade, orienta essa pessoa sobre o que ela deve fazer para proteger essa criança, para proteger aquela pessoa, esse adolescente que está em situação de perigo, né? Muitas vezes orienta a procurar a delegacia ou o conselho tutelar, enfim, há diversos órgãos que são ligados à proteção das crianças. Mas isso significa que 76 mil pessoas, pelo menos, pegaram o telefone e denunciaram. E a gente pergunta, né? Será que esse Disque 100 está sendo suficientemente divulgado para que mais do que outras 76 mil pessoas possam, né, também denunciar violências que estão ocorrendo contra crianças e que suas próprios familiares não estão dando conta, né? Um outro dado que a gente vê é a predominância de meninas, né, e adolescentes, né? 75% dos casos, né, são casos voltados para meninas e adolescentes do sexo feminino, né? E muitas, mais da metade dessas denúncias, são denúncias cometidas contra crianças de 1 a 5 anos. Então, a gente imagina, né, o terror que é isso. E não se fala também de um outro dado, que é o dado da exploração sexual de crianças através da prostituição forçada de meninas e adolescentes, com grupos assim bastante organizados do turismo sexual, por exemplo, que envolve agentes de viagem, motoristas, familiares, funcionários de hotéis. Há toda uma verdadeira quadrilha de exploração sexual de meninas e adolescentes, né? Muitas vezes são as próprias familiares que colocam essas meninas e adolescentes para serem abusadas em troca de recursos financeiros. E há também um grande abuso, que é o tráfico de crianças, né? Tráfico de crianças que faz com que nunca mais se encontre essa criança. É um trabalho muito bonito feito aqui no Rio de Janeiro pela juíza Adriana Ramos de Mello, é a juíza titular do primeiro juizado de violência doméstica, e a Adriana, ela dá apoio a mães de crianças desaparecidas. Essas crianças estavam no supermercado com a mãe, ou na feira, e no momento de distração da mãe, essas crianças sumiram e nunca mais foram encontradas, né? Não, a gente nem pode dizer que houve um assassinato, porque não se descobriu o corpo dessas crianças. Então, o que se imagina é que essas crianças desaparecidas são, na realidade, crianças traficadas, né? Crianças que foram sequestradas para fins de tráfico, né? E o que a gente se dá conta, né, nesse contexto da Covid, e aqui no Rio de Janeiro, o Instituto de Segurança Pública, né, ISP, que é um instituto de pesquisa da Secretaria de Segurança. E esse instituto, há mais de 10 anos, ele organiza uma publicação chamada Dossiê Mulher. Ontem, por exemplo, foi lançado mais um número do Dossiê Mulher, vocês podem entrar no Google e vocês têm acesso a esses dados.
E o dossiê Mulher tem apontado, né, está fazendo um trabalho nesse momento em relação à situação da Covid. Por quê? Porque nesse momento em que crianças e adolescentes não estão indo à escola, né, eles não têm nem uma proteção das suas professoras, da merendeira da escola, da diretora da escola, que possam, para quem essas crianças possam denunciar violências que estão sofrendo. Então, há, né, um aumento, né, bastante provável de violência, tanto contra as mulheres no espaço doméstico, quanto contra crianças e adolescentes. Né? Se as mulheres estão tendo dificuldade de denunciar violências contra elas, né, imagine a dificuldade de crianças e adolescentes denunciarem violência e receberem algum tipo de proteção. Então, esse é um tema, né, o abuso infantil, esse é um tema que precisa ser discutido. Né? É um tema que é como se as pessoas tivessem vergonha de lidar com uma situação tão dramática, tão absurda, que não se quer acreditar que isso possa existir. E quando existe, a gente diz, isso é coisa de um tarado, né? De uma pessoa desequilibrada que fez isso. E aqui eu torno a chamar a atenção da professora Eliette Saffioti. Na pesquisa que a professora Eliette Saffioti fez, basicamente sobre o abuso sexual incestuoso, a professora Eliette mostra que são cidadãos aparentemente de bem, profissionais de várias classes sociais, em relação aos quais ninguém diria que eles estão abusando sexualmente de suas crianças. E o que ela aponta é como esses abusadores passam anos e anos nesse processo de abuso, não são descobertos, no máximo vão ser descobertos quando essa criança e adolescente, já mais velha, consegue, de alguma maneira, verbalizar. E aí é muito importante todo o trabalho dos profissionais de saúde, particularmente das psicólogas, que possam, né, abrir espaços reservados, espaços de prioridade, espaços acolhedores, né? Que garantam a privacidade dessa criança e do adolescente para que possa falar sobre esse tema. Então, eu acho que esse não é um problema do Brasil, isso é um problema geral, mas se nós não podemos atuar no mundo como um todo, eu acho que nós temos o dever de atuar aqui no nosso país. Então, se coloca a questão, né? Como cada um de nós, adultos e adolescentes, né? Como cada um de nós pode atuar para que esses atos sejam ou denunciados, ou como a gente pode ajudar uma criança, uma adolescente, que a gente perceba que está em situação de abuso infantil. São, às vezes, atos pequenos, né? Há alguns desenhos animados que estão sendo feitos nos últimos tempos, mostrando, né, como a criança não deve deixar que ninguém toque no corpo dela, né? Uma diferença entre o carinho e a diferença entre o abuso. Eu acho que essas coisas são difíceis de dentro de uma família. A gente está alertando as crianças da nossa família para se protegerem do papai, do titio e até mesmo da mamãe, né? Quando há o abuso contra o menino. Né? Mas esses temas, de alguma maneira, têm que ser lançados para a sociedade. A sociedade tem uma responsabilidade de proteger as crianças em todas as esferas. Né? Nenhuma forma de abuso contra a criança. Né? Quantas vezes a gente vê crianças perambulando sozinhas pelas ruas. Isso é um abuso infantil. Né? Não é um abuso sexual diretamente, mas é um abuso infantil. É uma infância abandonada, é uma infância perdida, é uma infância que certamente, né, terá como resultado pessoas com grande carga de sofrimento. Né? Então, eu acho que é um pouco por aí, professor Márcio, que eu pararia a minha fala, né? E eu acho que a professora Solange, né, a doutora Solange, ela certamente vai aprofundar muito das questões que eu estou trazendo aqui. Muito obrigado, doutora Leila. Vou passar a palavra agora, então, para a psicanalista, terapeuta de família, casal e criança, Solange Duval. Por favor, Solange.
Seu microfone está fechado, só abriu. Não estava conseguindo abrir aqui o microfone. Boa tarde a todos. Muito obrigado, doutora Leila. Realmente as contribuições, a gente vai fazer aqui uma interseção muito benéfica entre o direito e a psicanálise e a clínica. Eu acho que trabalhando, né, de forma conjunta, podemos pensar mais amplamente, porque essa realmente é uma questão. Eu queria agradecer primeiro, né, a professora Ninfa Barreiras pelo convite, ao Márcio pela mediação e à escola, né, SEAT, pelo convite. E então, continuando, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Perfeitamente. Então tá bom. Então, realmente é um tema, né, que eu acho que a gente não precisaria estar abordando, né, difícil e multicausal, né? A gente poderia abordar por vários ângulos, por vários lugares, como pela cultura, pelo social, pelo lado político, pelo lado ecológico, ambiental, mas eu vou me ater aqui ao que eu faço há 30 anos, que é a clínica, e estudar o desenvolvimento, né, psíquico e psicológico, né, de crianças, adolescentes e também de adultos. Então, eu vou começar a falar com vocês o seguinte, que como é um tema muito complicado, eu vou começar a tentar aqui traçar sobre a infância, o desenvolvimento psicológico e psíquico da infância. Depois eu vou abordar as questões referentes ao abuso e, por fim, a gente vai tentar O seu som agora está dando um pouquinho de interferência. Não sei se é o microfone. melhorou. Fala de novo, por favor. Agora não estou te ouvindo. Alô? Voltou um pouquinho, mas ainda com um pouquinho de interferência. Fala um pouquinho mais, por favor, só para a gente poder ver. Alô, Márcio? Melhorou. Melhorou? Sim, perfeito. Essas coisas de internet complicam a nossa vida, né? Mas tá bom, não só porque ela também salva nossas vidas também, porque eu estou trabalhando pela internet, então tem lados bons e ruins da internet, né? Vamos aproveitar aqui o lado bom desse encontro, né? Que eu acho que encontros como esse, né? Falar desse tema, né? Não permitir o silêncio, são questões primordiais, né? Para a gente começar a pensar juntos e a população colaborar, a escola colaborar e a família também. Então, eu queria primeiro abordar a questão, não sei se vocês ouviram, abordar a questão do desenvolvimento da infância, né, psicológico, a questão dos abusos e a prevenção. Então, eu queria dizer que quando uma criança nasce, né, é como se um trem, é uma metáfora que eu uso, como se o trem já viesse há muito tempo, né, passeando pela história, e que a criança nasce jogada num vagão. E aí ela é colocada em cima dela uma mochila, né? Dentro dessa mochila, vamos dizer, tem todo um passado, toda uma história em que podem ter histórias mais leves, histórias mais pesadas, né, dentro dessa mochila. O importante, às vezes, é abrir, né, ter a possibilidade de abrir essas mochilas e poder ver o que dentro dessa história familiar, né, dessa cultura familiar, está acontecendo para que algumas crianças tenham alguns sintomas. Bom, eu quero abordar uma coisa muito importante aqui do nascimento psíquico, né? Como uma criança vira gente, né? É muito interessante. Mas já na gravidez, né, se a gente for pensar, esse bebê, dentro da barriga de sua mãe, ele já tem, a partir
do segundo período, né, da gestação, ele já demonstra hoje com os exames, né, a ultrassonografia, coisa que antigamente não poderia se detectar, né, as crianças têm já a condição de sentir cheiros, degustar, audição, tudo na barriga da mãe. Então, essa criança, dentro da barriga, já está em interação com essa mãe que está gestando. E, por outro lado, essa mãe também já está em relação com essa criança, porque a gente ouve muito assim, nossa, essa criança está chutando muito. Aí a mãe já pensa assim, ah, nossa, esse aí vai ser agitado, esse aí vai ser um jogador de futebol. E aí, outro lado, outras mães podem pensar assim, essa criança está tão silenciosa, esse aí vai ser um preguiçoso. Então, quando essa criança nasce, já está estabelecida uma relação entre os dois, né? A gente pensa que a criança é um ser que está à mercê, né, desse encontro, mas ela já vem também ativando, né, nessa mãe, ou nesse cuidador, né? Se não for a mãe, a cuidadora, a gente tem que tomar. Aqui eu vou chamar de mãe, mas o cuidador pode ser pais, podem ser avós. Então, eu vou chamar de mãe porque só para curar essa função materna, mas ela pode ser exercida por qualquer cuidador. Eu quero chamar a atenção que como a gente vai pensar, como é que se formam esses laços afetivos numa criança? Como é que se constitui esse laço afetivo? Para um psicanalista que eu gosto muito, estudo há alguns anos, chamado John Bowlby, esses laços afetivos, a criança tem a tendência a um bem-estar, ela busca sobrevivência. E ela busca sobrevivência para se garantir, né, de que vai viver. Ela está muito mais próxima da morte do que da vida, se ninguém cuidar dela. A gente vai pensar assim, não, o idoso está mais próximo da morte. Não, a criança está muito mais próxima da morte por sua vulnerabilidade, por sua, vamos dizer, ela precisa, né, do outro. Então, eu costumo dizer que nós nascemos nós, né? Nós não nascemos eu, nós nascemos nós, porque sem o outro, né, nós morremos. O importante é que tipo de laços afetivos vão sendo tecidos nesse encontro. Esse cuidador, ele tem que ter algumas características, ele tem que ser capaz de traduzir, né, os sinais que essa criança está emitindo, como, por exemplo, a criança está com fome, essa criança está necessitando, está com cólica, essa criança está isso, está aquilo. Então, a mãe vai, ou o cuidador, traduzindo os sentimentos, né, para a criança, né, e entrando em sintonia com essa criança, né, sendo empática a esse bebê. O que eu chamo a atenção, porque devido a alguns traumas complexos, né, da família, em situações em que a família vive em ambientes hostis, o que acontece, esses traumas complexos, e hoje é um estudo muito atualizado, é que essas mães não conseguem fazer o trabalho de mentalização, quer dizer, não conseguem traduzir as necessidades dessa criança. Então, o ambiente, né, vai dando condições para que nasça, né, essa criança psiquicamente, fisicamente, e que ela se sinta segura, se sinta protegida, né, e toda a condição, né, que precisa, né, da família oferecer, né, essa atenção a essa criança, vai propiciando esse desenvolvimento psicológico e físico também, e cognitivo, é lógico. Então, vamos pensar aqui uma coisa, que se esse ambiente é hostil, essa mãe, muitas vezes, são estudos, né, para quem estuda trauma, né, vem já de uma condição traumática que ela não é empática. Então, ela não oferece, às vezes a gente fala, negligência,
essa mãe não tem condições de criar esse bebê. Muitos bebês são tirados das mães até por conta disso, porque não tem condições, né, por traumas complexos que ela mesma sofreu na família de origem, ela não tem condição de criar, né, esse bebê. Adolescentes grávidas, né, eu fiz um trabalho com adolescentes grávidas, e a gente sabe muitas vezes que elas querem brincar, elas querem a festa, elas não querem cuidar dos seus bebês. Muitas vezes, né, num próprio um local em que eu trabalhei, o abrigo Ayrton Senna, essas crianças deixavam seus bebês, assim, largados, porque elas não tinham, elas eram bebês, né? Elas eram crianças, elas precisavam de atenção, não tinham condições de dar atenção a essas crianças. Isso tudo para mostrar, né, que é tão complexo, né, esse nascimento, né, emocional, que depende de fatores muito ambientais, psicológicos, dessa família, e que vai dando nessa formação. Crianças que se sentem protegidas e seguras, elas são capazes de explorar o seu ambiente. Elas são capazes, né, são curiosas, elas vão em frente. Crianças que não se sentem protegidas, elas paralisam, elas não vão em frente. Emocionalmente, para lidar com ambientes tão abusivos, né, que eu acho que é um ambiente hostil, brigas, tal, a criança, muitas vezes, ela precisa anestesiar-se, ela precisa que uma parte dela, para sobrevivência, fique anestesiado. Então, é como se ela não consegue, né, sentir, ela não consegue detectar o que está acontecendo, muitas vezes, né? Ela passa a ser crianças, por exemplo, que não conseguem entrar em relação com o outro, crianças que não conseguem se socializar, crianças muitas vezes que não conseguem um aprendizado, né, cognitivo, porque elas estão paralisadas em momentos muito precoces da vida. Bom, isso é uma parte, né, que super importante da constituição infantil. Agora eu quero chamar também, vou entrar mais na parte do Freud, né, não poderia deixar de lado, né, que Freud ele teve uma contribuição muito importante, porque ele foi um primeiro, né, um psicanalista, né, que descobriu a psicanálise, e que primeiro disse que as crianças têm sexualidade, são crianças sexuadas, né? Isso foi um espanto na época, né? Como assim? A noção de a inocência, que criança tem sexualidade. Agora, o termo sexualidade, na realidade, ele é muito mal, como é que se diz, explorado, inclusive atualmente ainda, porque ele é considerado um tabu. Mas sexualidade, para Freud e para os psicanalistas, não é fazer sexo, não é ter órgãos genitais, não é erotizar alguém, nada disso. A sexualidade é a mola mestra do homem para sobreviver, para o homem viver. É aquilo que impulsiona o homem a buscar cuidado, buscar a vida. É aquela primeira mamada, aquele encontro da boca, né, com o seio. Ali já vai o corpo, né, é todo sexualizado. Ele já vai tendo sensações, né? A criança, o infãs, né, o sem fala, infãs é ainda a criança que não fala, mas ela registra através do seu corpo a sensorialidade, e é isso que vai dando a base, né, para a constituição psíquica e emocional dessa criança. Então, isso é um ponto muito importante para a gente não confundir sexualidade, né, e também não levar para o campo da moralidade, nem social, nem religiosa, né? Ficar claro que, desde pequena, nessa relação, né, dessa tradução materna, que já é de um adulto sexualizado, ele vai transmitindo isso, né, para a criança. Então, deixa eu ver aqui. A gente pode agora, então, começar a pensar, né, o que acontece em relação aos abusos, né?
a palavra abuso já é um termo, né, que implica, né, no fator a mais, né, assim, é abusar, né. Existe até uma colega, né, terapeuta de família, que ela gostaria muito que esse nome não fosse usado, né, porque o abuso é quantidade. Então, abusar alguém sexualmente que seria permitido, entendeu? Não seria permitido o a mais. Eu acho isso muito interessante, né? Não é permitido, não pode, nem um pouquinho, nem mais, nem menos. Não se pode abusar de ninguém, não se pode abusar de uma criança. Então, ela prefere até o termo ofensa, né? Ofensa sexual. Isso aí já é uma outra questão de nomenclatura, mas que implica no conhecimento, né? Porque a ofensa, ela permite você levar para o campo da responsabilização, para o campo do sofrimento, para o campo da dor dessa criança, da dor dessa família. Então, eu acho que poderia ampliar, né, essa questão se a gente perceber que não é para abusar, não pode, nem um pouco, não é quantidade, não é o a mais, não pode, nem tocar, nem violentar ninguém, ainda mais uma criança. Então, como a doutora Leila falou, a gente tem que vencer alguns mitos em relação aos abusos, né, doutora Leila? Primeiro, a gente tem mais ou menos 3 tipos, né, de abusos que a gente considera. Fora os emocionais, agora estou levando para o campo do sexual, tá? Não estou mais, né, levando para o emocional. O emocional, inclusive, a gente tem uma ideia, por exemplo, de que a criança que é super protegida é uma criança abusada, né? Vocês vão dizer, como assim? Né? Como a superproteção pode ser um abuso? Pode ser um abuso na medida que até em termo nos Estados Unidos que eles usam, sabe, que são mães helicópteros, né? Aquela fica rodando a criança o tempo todo, sabe? Qualquer momento ela pousa em cima da criança e ela não vê a criança, né? Ela só vê as necessidades dela. Então inclusive eu atendi uma menina que não sentia fome, sabe? Como não sentir fome? Porque a mãe dava comida para ela de 2 em 2 horas, né? Ela não podia nada, não podia sair, não podia brincar, não podia isso, pegar uma doença, não podia... Então, confina a criança aos desejos dela, aos medos dela, na verdade, né? A vulnerabilidade dela, e vai matando esse ser, né? Essa subjetividade que não pode nascer, não pode brotar. Essas crianças, quando se tornam adultas, né, são crianças extremamente inseguras, extremamente sem condições nenhuma de decidir nada sobre a própria vida, e não sabem o que escolher, e sem subjetividade. Então, é um perigo a questão da superproteção, e isso fica um alerta, né, para a gente poder pensar mais o que seria cuidado, e o que seria proteção, e o que seria superproteção a essas crianças. Voltando aqui aos abusos, nós temos o abuso intrafamiliar, né, que é o que acontece dentro da família, como a doutora Leila falou, que é o mais comum, pais, tios, primos, avós, até mães, tá? Também temos 4%, mas temos também mães abusadoras. Então, e tem também a extrafamiliar, que seriam os médicos, poderiam ser os religiosos, poderiam ser os vizinhos, né? E tem os estranhos. Os estranhos é o menor percentual, mas quando acontece com mais violência. Então, um dos mitos, né, que a gente tem que entender, que quando esse abuso acontece dentro da família, a gente pensa que é um monstro, né? O que ele fez? Não. O abusador, ele tem toda uma forma de se aproximar dessa criança. A primeira fase é a fase da sedução. O que ele faz? Né? Ele precisa dessa criança, ela é objeto sexual dele. Então, o que essa pessoa, né, ela cria vínculo
Se é um pai, se é um tio, né? Ele cria esse vínculo, ele vai tecendo um vínculo com essa criança, oferecendo a ela aquilo que ela necessita. Então ele dá doces, sorvetes, brincadeiras, brinquedos. É como se fosse uma teia, né? Sabe aquela teia de aranha, assim? Ele vai tecendo nessa teia e vai seduzindo, né? E quando ele percebe que aquela criança já está, né, prisioneira, né, naquela teia, ele vai com os carinhos, né, e ele vai tocando o corpo da criança. Como a criança já está, né, naquela teia, ela, quando é muito pequena, né, eu peguei casos, né, na clínica de 3 anos, né, 4 anos, né, ela não percebe que é um abuso, né, ela sabe em algum lugar dela que algo está errado. Ela sabe, mas ela não sabe detectar o que está errado naquela história. Principalmente porque quando ele a toca, isso é da maior gravidade, né? Como o corpinho da criança é sexualizado, né? Ela tem sensações corporais, quando ele a toca, ela sente sensações no corpo, muitas vezes muito prazerosas. Então, isso vai criando um conflito interno dessa criança que ela não entende, ela fica em conflito, ela não entende o que está acontecendo com ela quando ela era muito pequena. Quando ela já está um pouquinho maior, né, ela já consegue dar algum sentido, porque ele pede o silêncio, como a doutora Leila falou, né? Esse silêncio, né, é gravíssimo, é um silêncio mortífero, porque ela começa a perceber que aquilo ali não está bom, tem algo realmente de errado, e quando ela resolve, por exemplo, né, diz que vai comunicar à família, ele logo vem ameaçá-la, como a doutora Leila falou, né, vou matar, né, se você contar, eu vou dizer que você gosta, né, você não sente prazer? Eu vou dizer que você gosta, que você que pediu, que você quer, então, colocando uma culpa, né, você imagina, né, uma culpa nesse serzinho, né, que ele fica realmente todo, né, nessa teia, nessa trama, sem possibilidade de sair. Bom, e principalmente também porque ele se torna uma pessoa, né, como eu falei, aquela figura de ligação, às vezes dentro de um ambiente, ele é a única pessoa que dá atenção para aquela criança. A atenção distorcida, a gente, né, doente, mas ela não quer perder, né, não quer ser abandonada, e ele coloca essa ameaça, né, se você contar, eu vou te abandonar. Então, mais uma vez, essa teia é tão complexa, né, tão difícil de ser percebida, né, como a doutora Aliva só vai, às vezes, saber porque a criança engravidou. Ela fala que foi aos 6 anos, mas isso pode ter tido início muito mais precocemente. Ela pode ter começado, né, essa relação com o tio com 1, 2, 3 anos. E a gente não sabe porque também a criança, né, ela ainda não tem aparatos psíquicos para dar esse sentido ao que está acontecendo. Então, isso é muito perigoso. Então, por exemplo, a gente sabe que uma criança está saudável. Como é que a gente sabe que uma criança está saudável? Né? Incrível, né? Quando ela está brincando, quando ela está dormindo bem, quando ela está se alimentando bem, quando ela está se socializando, quando ela está buscando contato, né? E o que acontece com essas crianças, né? Muitas vezes não é percebido porque ela está tão traumatizada, tão enredada, né? Que ela anestesia os sentimentos. E ela passa, então, a não dar nenhum sinal. Mas alguns sempre aparecem, como, por exemplo, as doenças. As doenças psicossomáticas recorrentes são um dos maiores indícios. São crianças levadas ao médico, ao pediatra, né? E é uma pneumonia, que a pneumonia é uma região, né, do pulmão. O pulmão é considerado um órgão de contato afetivo, né, para os orientais, principalmente, né? Então, o que acontece?
é pneumonia recorrente, dores no estômago que não param, e febres e tal, e são sintomas orgânicos que já estão, não estou dizendo, cuidado para a gente não achar que todo sintoma orgânico recorrente é fruto de abuso, tá? Não é, mas é um dos sinais, assim, que muita gente, muitos médicos também, não percebem que pode já estar sendo dito, sendo comunicado, né? Que ali tem alguma coisa que vale a pena investigar além, né, do orgânico e do físico, né? E isso os pediatras alguns já estão até sendo orientados para isso. Né? Então, quando a criança é mais de 0 a 6 anos, a gente pode perceber, ela não dorme, principalmente tem insônia, pesadelos, ansiedade, elas ficam em alerta. O que é ficar em alerta? Elas ficam vigiando, sabe? Constantemente vigiando o ambiente, né? Em perigo, né? Sabe, animal que fica, né, se protegendo do perigo. Então, elas ficam nesse estado que a gente chama pós-traumático, né? Que são frutos do trauma, né? E isso, a gente sabe, né? Que uma criança ter a continuidade da sua existência, né, assegurada, ela tem que estar bem, relaxada, assegurada que não vai ter nenhum tipo de perigo. E se tiver algum tipo de perigo, por exemplo, quando a criança está doente, saber que pode recorrer a um adulto que vai acolhê-la e que vai lhe dar esse conforto. Esse conforto, aí esse sinal de apego, ele é desativado, né? Porque aí ela pode relaxar e pode explorar o ambiente em volta dela. Bom, o que a gente pode fazer? Eu acho que agora a gente pode entrar nessa área, né? Quando a gente desconfia, né? As denúncias. Não basta denunciar, né? O que acontece? A mãe ou outras pessoas, o vizinho, né? Percebe e entra em denúncia, vamos dizer assim. Né? Ou a própria mãe, que já foi abusada, né? Um caso que eu atendi de uma menina de 3 anos, essa mãe já tinha sido abusada pelo próprio pai, né? E desconfiou que o marido, separado, né? Ela é separada do marido, estava abusando da filha de 3 anos, porque a menina chegava em casa dizendo que meu bumbum está doendo, meu bumbum está doendo, meu bumbum está doendo, e ela desconfiou. Então, ela começou a procurar assistência para poder fazer a denúncia, e daí que eu acho que a gente tem que pensar juntos esses modelos de política pública, de acolhimento, de tratamento, de detecção desses sinais, para não retraumatizar essa mãe e essa criança. O que acontece é que elas são retraumatizadas. Agora menos, por quê? Agora eu sei que, por exemplo, dentro do conselho, eu tenho amigas no conselho tutelar, eu sei que agora são psicólogas, são pessoas com uma escuta, né, profissional, né, abalizadas. Então, agora, o conselho tutelar, vamos dizer, cada vez mais está, assim, tem um trabalho de preocupação de não invadir novamente, não traumatizar essas crianças. Isso é um ponto benéfico aqui para a gente, tá? Que a gente tem esse modelo de política pública. Porém, ainda é muito pouco, né? Porque não basta só retirar o agressor, né? Porque o que eles fazem, né? A visitação com o pai, no caso era o pai, né? Ele poderia vê-la, mas com um limite de contato, né? Assim, uma distância física e com um terceiro, nunca sozinho, né? Então, isso é uma das medidas, né, de proteção à criança. Também, a criança não chega, né, e diz assim, fui abusada e fui acontecer. Não, a criança não chega, não fala assim, né? E também não vai falar um estranho, né, o que aconteceu. Então, ela tem a pessoa que for cuidar, né, dessa área, ela tem que ter uma habilidade em poder ter uma escuta
né, profissional, para que justamente escute além do que está sendo dito ou não dito, né? Pelos desenhos, né? Criando esse vínculo de confiança que foi perdido, né? Porque a criança passa a não mais acreditar em ninguém e esse sistema de ligação afetiva fica profundamente abalado. E essas crianças, muitas vezes, né, quando passam desse período, se tornam adolescentes ou adultos, né, eu atendo adultos que foram abusados, os sintomas são gravíssimos, são sequelas gravíssimas, porque desde impossibilidade de contato social, né, até não conseguem ter relações sexuais e afetivas com ninguém, vivem em isolamento. Outras não, outras já conseguem, mas assim, com o trabalho terapêutico, isso realmente tem tido um bom efeito e a gente sabe que tem trabalho a fazer, né? E que a gente tem campo, né, para cuidar e atender essas pessoas. Então, eu quero só levantar mais uma coisa que eu acho muito importante, é o agressor, né? A gente tem que lembrar também, eu não estou defendendo os agressores, né? Quero deixar claro, mas o agressor também passou por várias situações traumáticas e ele deve ter uma atenção até para que a gente possa entender melhor, né, esse psiquismo, né, desse agressor, como o que acontece, né, no caso. Eu atendi uma moça, inclusive, aqui para dar um exemplo, que ela chegou, a questão dela não era ter tido relações com o pai, porque para ela isso era natural, era tranquilo, não era questão para ela. A questão foi que quando ela arrumou um namorado, já na adolescência, o pai perguntou para ela, mas como, minha filha, você vai ter uma outra pessoa, arrumou um namorado? Como? E aí, eu te dou tudo, aqui você tem tudo nessa casa. Então, é um psiquismo, né, uma forma, né, de estar no mundo, né, pelas questões traumáticas vividas, muito distorcida, né, muito sofrida, né. E assim os casos são diversos, cada caso é um caso, não vou entrar em detalhes aqui. Agora, o que a gente pode fazer como prevenção, né, doutora Leila? Eu acho que, assim, o que a gente pode estar junto aqui, eu acho que a escola tem um papel importantíssimo, né? Por isso, as questões, por que hoje, né, na pandemia, está subnotificado as questões por conta que é na escola, né, muitas vezes, né, é que os professores, né, às vezes os próprios amiguinhos, detectam, entendeu? Então, essa subnotificação, inclusive, está por conta disso, né? Eles estão isolados, então não tem quem denuncie, não tem quem observe, né? Porque na própria relação, né, no ambiente familiar, às vezes é muito difícil. Então, o papel da escola é importantíssimo e o papel da educação sexual. Gente, educação sexual tem que ser explorado melhor esse conceito, porque né, não é uma questão moral de fazer com que a educação sexual seja alguma coisa que vai transformar a criança num ser erótico ou que vai fazer com que essa sexualidade fique aguçada. Já como eu disse, isso não é sexualidade. Então, o que é educação sexual? Né? Como a família pode dar isso à criança, né? Para ela ter condições de autocuidado, ela tem que ter condições de autocuidado, ela tem que saber do próprio corpo, ela tem que, os pais, né? O cuidador tem que nomear o corpinho dela, dizer, olha, isso aqui é mão, isso aqui é pé, isso aqui, falar dos órgãos genitais, né? Ah, você tem uma vagina, você tem um pênis, você é isso, você é aquilo, você tem um seio, você tem isso, e você vai usar o termo lá da família, como a família, né, pronuncia esses lugares, mas tem sim, e isso, né, vai nomear os sentimentos. Você está sentindo raiva, você está sentindo isso, você está sentindo... Dar nome às coisas que a criança está sentindo, então ela vai naturalmente se desenvolver, aprendendo sobre si, a cuidar de si, mostrar que o corpo, né, é dela, né, não tem toque de outras pessoas, mostrar quem pode tocar e quem não pode tocar esse corpo,
né? Dizer, ó, aqui eu posso dar banho, o médico pode e mais ninguém, entendeu? Tem que começar a dar, infelizmente, eu acho, infelizmente, né? Se tudo corresse muito bem, a infância seria perfeita e não teríamos esses cuidados, não precisaria nada disso. A criança iria se desenvolver normalmente numa família feliz, mas infelizmente não é assim que acontece. Então a gente tem que ensinar autoproteção à criança, né? E a escola tem uma função, eu acho que sim, né? Nesses cuidados, né? Protegendo, né, dos abusos escolares, né, dos amiguinhos, né, muitas vezes, né, eu tive um caso muito sério de 2 meninas, uma abusou da outra no banho, a mãe realmente, né, foi fazer alguma coisa na cozinha e a menina, infelizmente, ela falou que para outra que se ela comentasse alguma coisa, ela ia espalhar para a escola toda, né? Então você vê, olha como, né, 2 amigos, né, 2 amiguinhas da mesma idade, né, já começando com isso dentro da escola, enfim, dentro, né, da convivência. Então eu acho que eu queria abrir um pouco, né? Acho que eu já falei bastante aqui, né? Vamos, se deixar, eu vou falar aqui bastante, mas eu queria abrir para a gente poder trocar um pouco, né? Principalmente sobre a questão da prevenção, que eu acho que é o que mais a gente pode fazer, a população pode fazer nesse momento, né? Muito obrigado, Solange. Eu queria abrir para perguntas desses nossos alunos presentes, professores. Tem alguma pergunta para as nossas convidadas? Enquanto eles pensam, doutora Leila, uma coisa que eu fiquei em dúvida, né, ouvindo a senhora falar inicialmente, de repente a senhora pode nos orientar, como quem sabe de uma situação como essa pode agir de forma de vista legal, né? Há necessidade de provas, aqui delegacia, aonde essa pessoa deve se dirigir, como é que deve ser esse procedimento? Não tem voz. Avisa. Tá sem voz, Leila. Tá sem o seu som. Aqui. Agora, tudo bem? Sim, sim. Tá. Eu acho que uma coisa importantíssima, né, que a doutora Solange falou, é que a gente não pode revitimizar essa criança. E, nesse sentido, o sistema de segurança, ou seja, o sistema judicial, deve ter gente, tem que ter gente qualificada para ter a escuta dessa criança e ela não ser revitimizada. Ela não pode ser levada para um lugar e ter que contar o que aconteceu e voltar o que aconteceu em outro lugar. Ou seja, isso passa a ser tão violento quanto a violência que a criança sofreu, né? A gente sabe que existem juízes sensíveis, juízes e juízas sensíveis, mas não necessariamente essa é a regra, né? Por exemplo, o depoimento da criança na frente do pai e da mãe, isso é inadmissível, não pode ser isso, né? Para isso existem a equipe de assistentes sociais, a equipe de psicóloga, né, que sejam pessoas que estão qualificadas para ter essa escuta, né? Não pode confrontar essa criança, né, com o outro, né? Porque, como disse a doutora Solange, muitas vezes essa criança estabelece com o outro relações de amor, relações de respeito com relação ao outro, né? Até sem se dar conta que o outro é um abusador, né? Então, eu acho que na área judicial, cada vez mais, há uma preocupação em não revitimizar a criança, né? Há uma série de procedimentos que podem ser utilizados sem que essa criança, mais uma vez, seja revitimizada, né? Mas eu queria chamar a atenção, um outro ponto que a doutora Solange destacou, a questão da educação sexual. Essa é uma questão que sempre sofre, né, censura nos planos de educação. E como isso é importante, tanto em relação a essa questão que nós estamos tratando, né, do abuso sexual, eu concordo com a doutora Solange, né? Talvez a gente tenha a mesma amiga, que é a Cristina Werner, né?
A Cristina também é contra essa palavra abuso sexual, ela está muito Ela certa. mesma. Uhum. Então, na realidade, o que a gente vê é que há uma censura de se discutir tanto o assunto da violência, né, da violência sexual, quanto o assunto da educação sexual. E a gente vê argumentos assim, não, isso é uma coisa que é a família que tem que educar sexualmente a criança. Sim, eu acho que a família tem um papel fundamental nisso, né? O que é permitido, o que não é permitido, o autocuidado, né? Mas a escola também, a escola tem um papel nisso, né? A escola teria capacidade de desenvolver métodos, maneiras de falar, né, sobre sexualidade sem necessariamente estar chocando as crianças. E a mim me preocupa, como advogada, uma série de propostas que surgiram atualmente em alguns municípios do Brasil, que incluíram nas suas leis municipais a proibição de educação sexual nas escolas, a proibição de usar o termo orientação sexual, a proibição de usar o termo gênero. Ou seja, além dessas questões que nós discutimos até agora, né, há uma outra questão que faz com que as crianças também sofrem muito. Né? São crianças que não se adequam àquilo que foi colocado lá na certidão de nascimento dela como sexo feminino ou masculino. Né? E essas crianças também sofrem bullying, sofrem preconceitos. Né? E preconceitos, muitas vezes, né, dos adultos, e mais preconceitos também de seus colegas. Né? Seja porque ele tem uma outra orientação sexual, seja porque ele não se adequa aos padrões de beleza, então a gente tem a questão da gordofobia, né? Não só da homofobia e da homossexualidade proibida, né? Mas uma série de situações que são violências muito fortes para as crianças e que, quando ocorrem no espaço da escola, isso mereceria, né, que as escolas pudessem estar educando também todas as crianças, né, para mostrar o quanto é violento essa situação de bullying. Nós fazemos um trabalho em escolas da rede municipal de educação e a gente percebe como o tema do bullying tem sido um tema muito destacado quando a gente pergunta para os jovens o que está perturbando mais ele, né, dentro da escola. E muitas vezes a questão do bullying está presente. Um outro ponto é que a ausência de educação sexual na escola também leva a um outro dado, né, que também é uma situação de violência, né, são as gravidezes precoces. Né? São as meninas que engravidam precocemente, não necessariamente dessas relações abusivas com adultos, muitas vezes com o seu namoradinho, e não sabem como prevenir uma gravidez, né? Nem a menina, nem o menino. Né? Porque muitas vezes a educação sexual foca na menina, mas a educação sexual tem que focar no menino também. O menino, e depois um homem, ele vai ter que ser responsável, né, pelas suas relações sexuais, né? Ele vai ter que ser responsável também, proteger a sua parceira de uma gravidez não desejada. Então, é fundamental que a gente não se deixe arrastar, né, por essas levas de moralismo, que não se pode falar de coisas que, como a doutora Solange destacou, as crianças sabem, elas sentem na pele, né, o que é bom e o que é ruim. Né? E um outro fato também é que eu queria chamar a atenção é que, por mais que a gente saiba que existem casos que são mentirosos, há uma situação muito real. Né? Mães que se organizaram em grupos contra uma lei de alienação parental. O que é essa lei? É uma lei que diz que o outro, né, o outro responsável pela criança, que esteja procedendo de uma maneira a desmoralizar, né, o outro lado, estaria cometendo uma alienação parental. Eu acho essa lei muito, muito ruim, eu acho que essas questões poderiam ser resolvidas de outra forma, como sempre foram, né, pela justiça, mas muitos casos são casos de mães que acusaram seus companheiros de abusarem sexualmente das suas crianças.
Como isso é algo muito difícil de ser comprovado, que muitas vezes esse abuso não vai deixar marcas na criança, marcas físicas, muitas vezes a criança conta o que aconteceu, mas ela, na maneira dela contar, não fica muito claro, né, onde o papai ou o titio pôs a mão. Então, essas mulheres entram na justiça para limitar, né, a relação da criança com esse suposto abusador. E ocorre que, como a palavra da mulher, muitas vezes, na nossa sociedade, é uma palavra desqualificada, né? O que ocorre é que, muitas vezes, essas mulheres são acusadas de fazerem a chamada alienação parental. E, de uma maneira muito dramática, se elas não conseguem provar o que denunciaram, essas mulheres perdem a guarda total dessa criança. De uma hora para outra, essa criança é retirada daquela mãe, né, e é levada para um pai, e não se pergunta qual é o trauma que essa criança vai ter quando ela é retirada de uma forma que ela não participou, né, ela não foi agente, ela não foi a terceira a ser ouvida sobre o que ela quer. Então, são situações também muito difíceis, porque muitas mães, como sabem que podem perder a guarda dos filhos se denunciarem esses abusos, né, por companheiros ou ex-companheiros, basicamente por ex-companheiros, essas visitas que a criança faz, ora à casa do pai, ora à casa da mãe, né, essas mulheres podem perder a guarda definitiva dessa criança, né? Então, essa também é uma situação que os advogados de família têm que ter muito cuidado, né? Tem que ter muito cuidado, não necessariamente para estarem acusando indevidamente aqueles que são levados por essas mulheres, né, chamados por essas mulheres como abusadores, mas também, né, ter uma compreensão do que aquela mãe está contando, né, e não necessariamente desqualificar essa informação, né? Há uma criança na história, né? Então, na dúvida, né, nós temos que olhar para essa criança, né, e não deixar essa criança como um terceiro fora do processo, né? Essa criança tem que ser alguém que possa também, né, definir o que ela está querendo, né? Muitas vezes, essa separação desse pai abusador também é uma separação traumática. Ela estabeleceu vínculos com ele. Então, muitas vezes, as soluções são visitações acompanhadas, ou seja, há uma série de procedimentos legais que não são tão traumáticos, né, e tão drásticos e que possam estar trazendo para a criança mais ainda sentimentos de culpa, né, do tipo, papai está triste comigo, a mamãe está triste comigo porque eu fiz isso ou aquilo, né? Então, esse é um campo, né, é um campo que envolve as relações entre os próprios jovens em relação às questões do bullying, que envolve a responsabilidade de meninas e meninos, né, de estarem sabendo como levar suas relações, né, dentro da família ou fora da família, a questão do respeito. Eu acho que é muito importante a gente focar muito no respeito à criança, no respeito ao adolescente, no respeito à dignidade, né, desses seres que ainda não estão necessariamente preparados para se protegerem, né? A gente pode explicar como se proteger, mas não necessariamente eles estarão maduros para se proteger. Eu acho que esse é um tema, eu fico muito feliz que o SEAT traga esse tema para discussão. Eu comecei dizendo que eu gostaria de estar aqui falando de literatura, de música, de flores, né? Mas é muito importante, eu parabenizo o SEAT de estar trazendo esse tema tão difícil, né? Um tema que a gente precisa falar sobre isso, né? E não calar, né? Quem cala, né, em relação à violência contra as crianças, consente. Então, essa percepção de que não podemos falar, né, que nós temos a obrigação de trazer essas questões e procurar meios, né, de tentar aliviar esses sofrimentos ou tentar impedir que isso ocorra. Essa que deve ser, né, eu vejo isso na área do direito como a orientação que deve ser buscada, né, a todo custo.
Muito obrigado, doutora Nina. Somente queria fazer uma outra pergunta a você, que é o seguinte: você falou da questão da prevenção, colocou muito bem todo o cenário, e eu fiquei pensando depois na questão das sequelas, né? Como é que, eu sei que, obviamente, são indivíduos, são casos diferentes, mas há algum procedimento padrão, há alguma orientação a pares e parentes na condução desse processo, depois que, infelizmente, uma situação como essa acontece? Eu acho que a doutora Solange falou sobre isso, né? Quer dizer, ou seja, a criança começa a dar sinais, né? Ou fica doente, né? Doenças repetitivas, né? Como se não houvesse, enfim, a criança passa a ter um rendimento escolar pior, se desinteressa pela escola, né? Não quer brincar, ou seja, a criança muda de comportamento. Né? Então, o que levou à mudança desse comportamento? Era uma criança que gostava de brincar e agora não gosta mais. É uma criança que gostava da escola e agora não gosta mais. Né? Então, o que está acontecendo? Né? Então, acho que isso são, né, indicadores, né? Esses comportamentos da criança podem ser indicadores de que alguma coisa está acontecendo com ela, né, que pode ser uma violação sexual, uma ofensa, né? Uma ofensa à sua integridade física, ou outros problemas, certamente, né? Mas é importante que os adultos percebam isso. Um aluno que teve sempre rendimento na escola, que gostava de participar de todas as aulas, e, de repente, o professor começa a perceber que esse aluno está totalmente desinteressado. Né? Então, vamos conversar o que está acontecendo. Né? E não simplesmente dar a nota. Né? Bom, ele fez uma péssima prova, e, portanto, ele tem uma nota baixa. Né? Então, o que está acontecendo com esse aluno que teria tudo para estar bem na escola e, de repente, não está? Né? O mal-estar na escola, aconteceu na escola, o mal-estar veio de casa. Né? Então, é o momento em que os professores e pais têm que sentar para conversar também. Né? São formas de cuidar, de prevenir. Eu acho que o sistema de ensino talvez seja um lugar privilegiado para estar tratando tanto da educação sexual, quanto de questões como o respeito à dignidade das crianças, né? O respeito à questão racial, às diferenças raciais, às diferenças de gênero, né? As questões de crianças que têm algum tipo de deficiência, meninos e meninas que estão acima do peso, ou seja, como se deve entender as diferenças e respeitar as diferenças, e não fazer com que as diferenças sejam mecanismos para afastar, para discriminar, né, aqueles que não estão dentro de um padrão que é considerado pelo outro como um padrão ideal. Né? Concordo plenamente, sabe? E tem uma coisa, que esse construto na infância, ele, na verdade, ele é uma construção histórica, né? E muito recente, e que as crianças não eram realmente valorizadas, nem as mulheres, né? Muito menos as crianças, não tinham lugar, não eram ouvidas, né? Então, isso é uma construção, eu acho que quem trabalha com crianças sabe disso, um pouco recente, e que elas, esse lugar de sujeito, né? A criança é sujeito, a criança, ela tem voz, a criança sabe, né, se posicionar, a criança sabe falar, sabe se comunicar. Ouvi-las a primeira coisa assim que eu poderia, né, falar e indicar é: ouçam as crianças, ouçam. Elas sabem dizer o que é bom, o que não é, aonde dói e onde não dói. Então, eu sei que muitas vezes é difícil, né, para a família principalmente ouvir, que eu não falei, que eu trabalho com famílias, são as questões transgeracionais, né, os abusos que nos estudos de família que a gente vê, infelizmente, né, essa transmissão, que é uma transmissão inconsciente, muitas vezes passa por várias gerações. Então, são
avós que foram abusadas, mães que foram abusadas, filhas que são abusadas, entendeu? Então, a interrupção desse ciclo traumático na família e que passa pelo silêncio. Então, o silêncio, e a gente sabe que o silêncio não só, né, por exemplo, em situações dramáticas de guerra, né, a geração que passa por guerra, a geração do Holocausto, por exemplo, ela passa pelo silêncio e transmite à segunda geração esse silêncio, ela não fala, porque ela não consegue, na verdade, né? O trauma é tão complexo, tão difícil, ela não fala porque ela não quer, ela não fala porque é indizível o que ela sofreu, é de uma ordem, de um excesso tão traumático que ela explode, né, vamos dizer, toda a possibilidade dela, né, de poder lidar com aquilo. Então, ela cala. E a segunda geração passa, então, por esse silêncio e já tem estudos, vários estudos, que é a terceira geração que vai ser sintomática. Incrível, né? É a terceira que vai dar indícios, né, desse silêncio que foi passado pela família. Então, eu acho que ouvir as crianças, dar voz às crianças, ouvir os sintomas como o sintoma, isso eu falo para toda a família que vem me procurar, né? Escuta o que esse sintoma está dizendo, escuta o que essa tosse, essa febre, esse comportamento está dizendo. Ela está dizendo alguma coisa com isso. Escute, escute. E isso também, eu acho que os espaços na escola, né, minha filha veio de uma escola parecida, né, da Sapereira, SEAT, né, tem o mesmo, né, estilo, né, de trabalho, enfim. Essas formas, né, de lidar, de poder reunir a galera, entendeu? E para discutir temas contemporâneos, pegar um tema que está sendo... Aí crianças mais velhas, né? Mas um tema que está sendo discutido, né? Senta, né? Abre um espaço para aquilo ser possível de ser falado, de ser escutado, de ser debatido, né? Dar uma consciência crítica, dar a possibilidade dessas crianças fazerem uma reflexão sobre aquilo que estão vivendo, sobre o momento que estão vivendo político, sobre a impossibilidade de falar, a impossibilidade de se colocar, isso tudo vai minando a subjetividade da galera, entendeu? Isso vai matando o sujeito. O sujeito vai se comprimindo, ficando doente, e não tem voz aí, realmente, né? Então, eu acho que é dar voz para a galera, dar voz para as crianças, poder fazer círculos de debate. Esse, por exemplo, né, maravilhoso, né? Colocar a galera aí, ó, para debater. Vamos lá, pessoal, podem fazer perguntas, questões, não fiquem inibidos, não, podem perguntar, porque é através existe um biólogo, né, que é o Maturana, que ele fala, através das conversações que se dão as mudanças. Então, esse processo de conversar, que a gente perdeu, né, muitas vezes, né, simples, senta ali né, no almoço, na janta, vamos conversar, o que é? Está acontecendo o quê? Como é que está a tua vida? Tananã. Eu acho que essa pandemia, por um lado, foi maravilhoso, porque ela permite, né, um pouco esse isolamento e encontro, né? Lógico que está tendo muitos conflitos, alguns bons, melhores encontros, né? Está subnotificado por conta, né, da falta da socialização, traz alguns prejuízos, mas também contribui, né, por um encontro, né? Eu sou a favor dos encontros, é isso. Sou a favor dos vínculos. Eu trabalho com psicanálise dos vínculos. Então, eu sou a favor dos vínculos, né? Dos laços afetivos. Temos que estimular isso nas famílias, isso na escola. Laços, tecer laços amorosos, né? Com ternura. É isso. Muito obrigado às duas convidadas. Alguém tem mais alguma pergunta? A doutora Leila daqui a pouco precisa sair. Fazer aqui um comentário que a professora Luiz Naeta colocou no chat, a questão de detectamos na escola casos de crianças abusadas que acabaram em condições precárias no estudo, né? Foram prejudicadas aí no seu desempenho escolar. E temos mais alguma pergunta? Bom, acho que não.
Gostaria, então, de agradecer muito as nossas duas convidadas, doutora Leila, doutora Solange, pelas apresentações, pelas colocações, por esclarecerem tantas dúvidas. Acho que foi um debate extremamente rico, esclarecedor, um tema que é tão difícil, mas tão importante para nós debatermos, principalmente na nossa escola, né? E gostaria de abrir para as colocações finais e para que vocês também possam se despedir de todos que estão aqui nos acompanhando até agora. Doutora Helena, quer começar? Que a senhora falou primeiro, se despedindo. Está sem som. Pronto. Bom, eu queria mais uma vez agradecer ao SEAT, né? Parabenizar por vocês estarem promovendo esse debate sobre um tema difícil, um tema que ainda é tabu para ser discutido, né? É muito bom estar aqui com vocês. Quero também dar um grande abraço e parabenizar a doutora Solange, que trouxe realmente, né, questões fundamentais, né? E eu fico muito feliz de poder estar participando desse debate com ela. Já vi que nós duas temos um amigo em comum, né? Então, eu queria dizer que eu espero que um debate como esse possa ser levado, né, para outras escolas. A gente sabe que o SEAT é uma escola de linha, é uma escola de ponta em termos dos conteúdos que passa, né, em termos da qualidade dos seus professores. Não necessariamente todas as escolas teriam, né, essa disponibilidade, esse interesse de estar debatendo esse tema, né? Então, mais uma vez, meus parabéns a vocês, professores, a equipe do SEAT e a garotada que está nos assistindo. Eu imagino que vocês devem ter ficado assim, meio chocados com o que ouviram, né? Mas é importante que vocês discutam entre vocês e que possam, né, trazer para esse debate na escola, né, elementos mais de reflexão e como é que vocês se sentiram também, né? Porque eu acho que, de repente, é meio difícil para jovens escutarem essas situações tão tristes, tão dramáticas, né? Então, um grande abraço aí, galera do SEAT. Eu gostaria muito de agradecer, né, a professora Ninfa, né, Barreiras, foi quem me convidou. Esse encontro com a doutora Leila, realmente, eu acho que muito benéfico e muito agradável. Nós nos encontramos em várias falas, eu acho que, e nós lutamos e nós valorizamos, né, as mesmas questões. E a saúde emocional, saúde mental, saúde física, de todos, né, da população, e vamos lutar. Eu quero só, também, para finalizar, além de agradecer a escola, agradecer ao Márcio pela grande mediação, muito obrigado e pela galera aí que está assistindo. Sei que é um assunto que não deveria ser assim, aprofundado demais, mas eu acho necessário para que a gente possa ter consciência. A informação, ela é importante para todo mundo. Então, população, vamos lá, vamos denunciar, vamos discutir, não vamos ficar calados, não se cale, entendeu? Agora que a gente está na pandemia, que estamos isolados, eu acho que a internet é um grande veículo, podemos utilizar a internet para poder fazer, né, contato, né, e provocar, né, discussões, inclusive ampliar para a população, é um meio, né, eu acho que a galera toda usa bastante, né, eu acho que tem que ser utilizado também para isso, tá? E, enfim, muito obrigado a todos e vamos lá, continuar nessa batalha aí, né, de ajudar a população. Se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão, se quiserem mais alguns dados, enfim, eu estou disponível e muito agradecida pela essa possibilidade, né, de poder não me calar diante disso. Obrigada. Muito obrigado às nossas convidadas, muito obrigado a todos que estão com a gente até agora. E vamos aí, a gente em breve anunciará os próximos eventos. Uma boa tarde a todos, um excelente fim de semana. Obrigado, doutora Leila. Obrigado, doutora Solange. Muito obrigado. Tá? Foi ótimo. Muito obrigado.
Magnífico. Obrigada. Como é que fecha aqui, meu Deus? Importantíssimo. Muito obrigada. Beijo.